palavra do Senhor diz isso aqui, que o segredo do Senhor é confiado àqueles que temem o Senhor. Tem um verso da Bíblia que agora um versículo da Bíblia que eu lembro, não lembro a referência agora, mas a Bíblia diz assim que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Por quê? Porque geralmente Deus, ele age através de pessoas. Então, quando Deus quer fazer algo na terra, Deus precisa de alguém que busque a presença dele, que vai estar em intimidade com ele, para que ele possa falar para essa pessoa o que ele quer fazer na terra. E geralmente Deus vai fazer através dessa pessoa, porque essa pessoa que foi a pessoa mais próxima, mais íntima de Deus. Então, a Bíblia diz isso, que Deus revela os segredos àqueles que temem. Deus confia, a intimidade, né? Então, Deus, ele não tem amigos prediletos ou filhos prediletos. Não. Deus tem pessoas mais íntimas dele, filhos que se aproximam mais dele. Alguém disse, até falaram essa semana, que foi a irmã Daiane que falou um dia aqui, que a gente ama todos os filhos iguais, mas todos os filhos não são iguais. E às vezes, como foi dito naquele dia, tem filho que é mais próximo, tem filho que se aproxima mais do pai. Então esse filho não é que ele é mais amado, mas ele vai sentir mais o amor do pai, porque também ele demonstra mais amor pelo pai. E aqui o Senhor está dizendo que existem pessoas íntimas, existem pessoas confiáveis, e a essas pessoas ele revela os seus segredos. O Ministério de Louvor, no mês passado, o irmão Fernando ele fez um desafio do Ministério do Louvor de estar em jejum durante uma semana, foi, né, irmão? Durante uma semana, todos os dias. Se eu não estou enganado, começava às 18 de um dia e ia até o almoço do outro dia. E aí, nesse mês de setembro, nós estamos em um outro desafio, como Ministério de Louvor, de estar jejuando na quarta ou no sábado. Uns vão jejuar 12 horas e outros vão jejuar 24 horas e também há quem vai jejuar o mês todo, todos os dias. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque há um anseio no nosso coração de conhecer mais a Deus. E se você quer conhecer mais uma pessoa, você tem que se aproximar dessa pessoa. Você tem que saber o que essa pessoa ela gosta. E para saber o que essa pessoa gosta, você vai ter que se comunicar, você vai ter que ouvir o coração dessa pessoa. Então, para que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos ouvir o que Deus deseja fazer nesses dias. O que o Senhor deseja fazer nesses dias. E nós queremos ser essas pessoas confiáveis, amém? Quem aqui quer ser uma pessoa confiável? Nós queremos ser essas pessoas confiáveis que Deus vai revelar os segredos dele. E se Deus revela o segredo dele a alguém, possivelmente você será um instrumento de Deus para que isso aconteça. Mas, irmãos, existe, entre aspas, um preço a ser pago. Preço principal, Jesus já pagou lá na cruz. Mas a Bíblia diz assim que nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Existe um sacrifício. E eu quero compartilhar com os irmãos, não é nesse texto que eu vou falar mais hoje, mas eu quero compartilhar com os irmãos 4 princípios, os segredos a respeito da oração eficaz. No dia em que eu, em particular, estava de jejum, eu peguei um livreto que eu tenho lá em casa, de 51 páginas, de sexta para sábado,
né? Peguei aquele livreto e eu li aquele livreto. E hoje dei uma repassada naquele livreto e tirei algumas palavras, algumas meditações daquele livreto ali, de um pastor americano falando sobre oração. Ontem, eu conversando com um irmão durante o jantar, o irmão de uma outra igreja, e aí conversando com ele, o quanto que nós oramos pouco. Tem um livro também de um pastor americano que o título do livro é Ocupado Demais para Não Orar. E ele vai trabalhar nesse livro que quanto mais ocupado ele está, mais tarefa ele tem, mais ele precisa orar. Porque senão a possibilidade dele errar é muito grande. Então, se você tem muitas tarefas, muitas coisas para fazer, eu quero dizer para você que você precisa orar mais. Porque a sua chance de errar é maior. Porque você tem mais decisões a serem tomadas. E a palavra do Senhor, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 16. Irmão, eu vou falar nessa noite de coisas bem simples. Não tem nada complicado nisso que eu vou falar, algo muito simples. Talvez você até já sabe. Talvez você vai pensar, pastor, eu estou careca de saber isso. Mas a questão não é se você sabe, se eu sei. A questão é se nós praticamos. Porque se você sabe e não pratica, talvez o melhor seria que você não soubesse. Porque uma vez que você sabe, você se torna responsável por aquilo dali. Então, eu vou falar algo que talvez você já sabe. Eu sei que a maioria já sabe. Mas assim, essa palavra para você e para mim é nos desafiando a estar colocando em prática aquilo que nós já sabemos. A Bíblia diz assim: não sejais meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Então nós precisamos colocar esses princípios em prática, ou esses segredos em prática. João capítulo 16, você encontrou aí, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Jesus, quando ele diz naquele dia, ele estava falando depois da ressurreição. Quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos iam até Jesus e pediam algo, e Jesus orava ao Pai, e aquilo dali acontecia. Jesus diz, olha, naquele dia vocês não vão me perguntar mais nada. E ele diz, em verdade te digo. E aqui, irmãos, está o primeiro princípio, o primeiro segredo. A quem nós oramos. Não tem nenhum lugar na Bíblia que te manda orar a Maria. Não tem nenhum lugar na Bíblia que te manda orar a José, a Pedro, ou qualquer um outro homem na terra. Mas apesar disso, eu acho que talvez isso nós já sabemos, também Jesus, ele não nos orienta a orar a Ele. Jesus, ele não nos orienta a orar a Ele. E às vezes eu vejo algumas pessoas orando a Jesus. E ele não nos orienta a orar a Ele. Esse é o primeiro princípio. Jesus nos orienta a orar ao Pai. Ele diz o quê? Se pedirem ao Pai. Então, quando você for orar, você deve orar ao Pai. Olha o que a Bíblia diz aí, capítulo 15, versículo 16. Capítulo 15, versículo 16. Jesus falando.
Vê se tem a ANA aí, irmão. Nova Almeida atualizada. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem a quem? Ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Então, o primeiro segredo, eu tenho, você tem, nós temos que orar a quem? Ao Pai. Por quê? Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Nós temos que orar ao Pai. Jesus, ele nos ensinou a fazer essa oração. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 16. Efésios 3, 14 e 16. Efésios 3, 14 ao 16. 14, irmão. Por essa razão, o apóstolo Paulo orando, por essa razão eu me ponho de joelhos diante de quem? Do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu me ponho de joelho diante do Pai e eu peço a Deus. Então a oração tem que ser feita a quem? Ao Pai. Certa vez os discípulos chegaram até Jesus e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Jesus disse o quê? Jesus ele fez uma oração modelo. E a oração modelo começa como? Pai nosso. Ali Jesus também estava ensinando, olha, você deve orar ao Pai. E o Pai é nosso. Começa a sua oração se dirigindo ao Pai. E a pergunta que eu tenho, a quem você dirige quando ora? Se dirige quando ora? Nós temos que orar, não é questão apenas de orar da maneira correta, mas orar da forma bíblica. E a forma bíblica diz que nós temos que orar ao Pai. E aí, irmãos, eu também vejo algumas vezes as pessoas orando ao Pai. Mas vira e mexe, eu percebo alguns irmãos encerrando oração sem falar em nome de Jesus. E uma oração dirigida ao Pai, que você não encerra em nome de Jesus, eu sinto dizer a você, é como se fosse um cheque, que você chega no banco, que alguém chega no banco para descontar um cheque seu, e esse cheque não tem fundo, porque na sua conta não tem crédito. Né? Tomara que isso não seja realidade. Mas, fala para o seu irmão aí, a sua conta espiritual não tem crédito. E aí, irmão, nós devemos recorrer à conta de quem? A conta de Jesus. Jesus tem todo o crédito, porque ele já pagou o preço. A Bíblia diz que ele pegou a escrita de dívida que era nossa e ele foi lá e ele pegou a duplicata, né? E ele rasgou a escrita de dívida. Ele já pagou. Então, por isso que a Bíblia também fala agora, o primeiro princípio, o segredo é orar ao Pai. O segundo é orar em nome de Jesus. Você tem que encerrar uma oração em nome de Jesus. E se você não presta atenção nisso, talvez porque você não está prestando atenção naquilo que você está orando. Olha o que Jesus ele diz aí, no capítulo 16, no versículo 23, de João. João 16, 23. É o texto que nós já lemos.
naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa, o quê? Em meu nome. Jesus diz, olha, vocês devem orar ao Pai, mas vocês devem orar no meu nome. Em outras palavras, ele estava dizendo, você não tem crédito, mas você pode chegar diante de Deus no meu crédito. Você pode chegar diante de Deus debaixo daquilo que eu já fiz, da minha obra. Você não chega diante do Pai reivindicando algo pela sua obra. Você chega diante do Pai pedindo algo baseado na obra de Jesus. Então é por isso que você ora no nome de Jesus. Ele diz, olha, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Então você pede ao Pai no nome de Jesus. Aí Jesus diz, ó, e Ele dá. Ou seja, o nosso nome sem Jesus é igual a história do jumentinho lá, né? O nosso nome, irmãos, a gente sem Jesus não é nada. Então nós chegamos diante de Deus, oramos ao Pai em nome de Jesus. Então preste atenção quando você for orar. E em outro momento nós vamos falar sobre esse princípio aí, em meu nome. Porque não é só orar. Operar cura também é no nome de Jesus. Libertação, expulsar demônio, também é no nome de Jesus. Não é no seu crédito, não é no meu, porque a gente não tem. Então eu vou no nome de Jesus. Então assim que ele nos ensina. Então o segundo princípio é orar no nome de Jesus. No João ainda, capítulo 15, versículo 16, é um texto que nós já lemos também. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Ao Pai, no nome de Jesus. Algo muito simples, irmãos, que eu creio que a maioria já sabia, mas que às vezes a gente pode estar se esquecendo. E quando você esquece de uma coisa como essa, ainda que simples, tão importante, talvez aquilo que você está fazendo perde o que? A eficácia. Quando você esquece de orar ao Pai, essa oração está sem direção. Quando você ora ao Pai, mas esquece que deve ser feita em nome de Jesus, você está querendo chegar diante de Deus no seu crédito, naquilo que você faz. E nós não temos crédito para isso. Mas quando eu faço ao Pai em nome de Jesus, a Bíblia diz que esses dois princípios fazem com que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Então, independente da oração que você vai fazer, pastor, mas e a oração de gratidão? Oração de gratidão. Porque tem alguns tipos de oração, né? Tem oração de gratidão, tem oração de petição, essa a gente faz muito, né? Tem oração de intercessão. E seja qual for, nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Ao Pai em nome de Jesus. Terceiro princípio. Abra sua Bíblia aí, Mateus 18. Esses dois princípios, ele já faz com que você possa ser ouvido de Deus e Deus responder a sua oração.
Mas esse terceiro princípio, ele pode potencializar a sua oração. Tem um versículo da Bíblia assim que um colocaria 1000 em fuga e 2 colocaria quantos? Alguém lembra desse versículo? Um homem colocaria 1000 soldados em fuga e 2 homens colocariam, pela lógica, é quanto? 2000, né? Mas Deus não trabalha na lógica humana. A Bíblia diz que um colocaria 1000 em fuga e 2 colocariam 10.000 em fuga. E eu ouvi esse texto e falava, não tem sentido. Não tem sentido. E aí nós vemos aqui, irmãos, Mateus 18. Encontrou aí? Versículo 19. Então, os 2 primeiros princípios, orar ao Pai, e o segundo, orar em nome de Jesus. Deus, ele já ouviu muitas orações feitas dessa maneira. Mas o terceiro princípio, repita aí comigo, orar em concordância. Orar em concordância. Então, se uma pessoa, irmão, orando da maneira correta, já pode receber do Senhor, quanto mais 2 pessoas em concordância orando pela mesma coisa. E a Bíblia diz assim, versículo 19: em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês, quantos? 2. Qual é o número mínimo? 2. Se 2 de vocês sobre a terra fizerem o quê? Concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Nesses 2 versículos já está os 3 princípios que eu falei até agora. Pastor, por que você não leu só esse então, né? É para você ter mais fundamento bíblico do que a gente está falando. Porque Jesus, ele diz, olha, se 2 de vocês sobre a terra, aonde que você está? Sobre a terra. A Bíblia diz, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai. Ou seja, esses 2 estão pedindo para quem? Para quem? Para o Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, no nome de quem? De Jesus, ali estou no meio deles. Então aqui, irmãos, fala do princípio da concordância. E talvez esse princípio aqui, eu acredito assim, que ele faz ainda mais sentido quando nós pensamos em família, em casal. E aí é um desafio para nós, como casais, e lembrando aí, sábado tem reunião de novo dos casais, né? É um desafio por quê? Porque às vezes o marido quer algo e a esposa quer outra coisa. Às vezes nós não concordamos nem para orar. E aí nós podemos estar perdendo bênçãos de Deus, porque como casal nós nem concordamos para orar. Irmão, talvez você está em dúvida em alguma coisa, mas é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz, se 2 sobre a terra concordarem, você e o seu esposo, seu marido e a sua esposa, são o quê? 2. Você casou, já é o quê? Casou, já é 2. Né? Aí vocês aumentam a família, nasce um filho. 3, mais uma pessoa para concordar junto. Mas às vezes, se não há concordância, a mulher está lá, Senhor, me dá uma casa,
E aí o marido está: Senhor, me dá um carro. Aí Deus fala: se vocês dois aí embaixo não conseguem concordar sobre isso, sobre coisas materiais, quanto mais sobre coisas espirituais. Então, irmãos, o Senhor está dizendo: olha, nós precisamos concordar, precisa haver uma concordância. Pastor, mas eu não sou casado. Sou casado. Ou o meu marido não é crente ainda, ou a minha esposa. Chama ele para orar. Fala: ó, você só precisa concordar. Ah, eu não sou casado ainda. Procure um irmão, alguém de oração, que na situação que você deseja, vai orar com você, vai unir em oração com você. Porque o Senhor está dizendo: olha, precisa haver o quê? Concordância. Eu falei sobre família. Agora vamos falar, irmãos, sobre igreja. Sobre liderança. Às vezes a igreja, a liderança, um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, o pastor quer outra coisa. E aí cada um está orando por uma coisa. E Deus fala assim: mas e agora? Precisa haver o quê? Concordância. Mas para isso nós precisamos ter um motivo ou alguns motivos em comum para orar. Vamos pensar aí. Essa semana é semana de oração. Qual é o projeto dessa semana? Nós vamos estar segunda-feira ali no posto Cimarelli, às 5h40 da manhã, orando. Amém? Quem vai estar? Irmão, nós precisamos que você concorde com a gente. Amém, irmão? 2, 3. Precisamos concordar. Precisamos concordar. Deus pode responder a oração de um, mas Ele está dizendo que quando 2 oram, o negócio é mais forte. Quando 3, Deus ele só precisa de um orando para mover o segundo coração para orar junto. Teve um avivalista, que eu não lembro agora o nome, que ele diz assim, se eu não estou enganado, ele pediu 10 ou 12 homens, cheios do Espírito Santo, que ele ia colocar a terra de cabeça para baixo. E ele colocou parte da terra de cabeça para baixo. Só que ele não encontrou todos esses homens. Ou seja, ele estava falando assim: eu preciso de alguns homens que concordem com aquilo que Deus está colocando no meu coração. Então aquilo, irmão, que Deus está colocando no seu coração, e eu creio que Deus está colocando algumas coisas nos corações das pessoas que estão procurando ouvir Ele, você também precisa compartilhar com pessoas espirituais. Para quê? Para que essas pessoas espirituais estejam orando juntamente com você, concordando juntamente com você. Então nós vamos estar ali segunda-feira, esse horário, orando por quê? Nós vamos ali orar pelos motoristas, vamos orar pelos caminhoneiros, vamos orar que Deus livra de acidente nas estradas. Nós temos irmãos semanalmente que estão nas estradas, nós vamos orar. E vamos orar como? Já temos 3, né? Vamos orar ali, louvar a Deus ali naquele lugar. Pastor, mas eu tenho vergonha. Ora para Deus tirar essa vergonha. Vamos orar naquele local, louvar, levantar as nossas mãos, profetizar, ler a palavra e declarar a palavra. Por quê? Porque o Senhor tem colocado isso no nosso coração. Isso o Senhor tem colocado é porque Ele quer fazer. Só que Ele está atrás do quê? De homens e mulheres corajosos. Fala para o seu irmão aí com todo amor e carinho. Fala para ele assim: Deus não usa covarde. Por isso Ele te deu espírito de autoridade, intrepidez e ousadia. O Espírito Santo, irmãos, que Ele deu para nós,
é de autoridade, intrepidez e ousadia. Então, com todo amor e carinho, quando eu digo que Deus não usa pessoas covardes, eu estou dizendo, se você já entregou a sua vida a Jesus, Ele já enviou o Espírito Santo dentro de você, e no seu espírito já está autoridade, ousadia e intrepidez. Já está aí no seu espírito. Mas na sua alma, ainda covardia. Né? E aí, pelo Espírito e pela palavra, nós temos que fazer a alma calar. Porque a Bíblia diz que a carne limita contra o Espírito dentro de nós. Então, o Espírito Santo está dentro de nós, nos dando entendimento e visão, dizendo, faça isso. A carne fala, você vai quebrar a cara. O Espírito Santo fala para você, ore por essa pessoa do trabalho, ou ore por essa pessoa. Alguma pessoa está enferma, vem até você, o Espírito Santo fala para você, ore por ela. A sua alma fala o quê? Não vai ser curada, você vai passar vergonha. Já aconteceu isso com alguém? E aí, quem você ouve? Quem a gente vai ouvir? E aí, irmãos, na sexta-feira, né, nós vamos estar orando lá no Planalto. Por quê? Por o mesmo motivo. Porque nós vamos orar pelos 2 lugares da cidade, as 2 entradas da cidade. Né, o irmão até mandou concretar hoje lá, para a gente poder orar lá, né, irmão? Vamos orar lá no Planalto. Vamos clamar a Deus ali. E aí, irmãos, conversando ontem com uma pessoa, a pessoa que é responsável pelo posto lá, uma das pessoas responsáveis pelo posto, aí eu fui conversar com ela para pedir autorização para poder orar lá. Sabe o que ela me disse? Pastor, é de Deus. Falei, ainda bem que você falou, porque eu já estava na dúvida. É de Deus porque eu senti de a gente estar orando lá. Aí, irmãos, aí ficou, a gente fica, digamos assim, mais na parede ainda. Porque aí não tem como cancelar. Né? Não tem como cancelar. Deus testificou no coração de um outro irmão, dizendo, é de Deus, nós precisamos orar. O Senhor estava me direcionando a orar lá naquele lugar. Nós precisamos o quê? Concordar. Como casais, como liderança, nós precisamos concordar. É o que o Senhor diz aqui na palavra, né? E o quarto e último. Abra a sua Bíblia aí. 1 João capítulo 5, lá no final, perto de Apocalipse. Orar ao Pai em nome de Jesus e em concordância. Começando em casa, como família, na igreja, como liderança. Oração em concordância. E o quarto princípio. 1 João capítulo 5. Talvez não, mas esse vem para fechar, porque senão você podia sair daqui achando que todos os seus problemas estão resolvidos. O pastor falou assim, que se orar ao Pai em nome de Jesus, em concordância, eu vou conseguir tudo que eu quiser. Então, a oração, irmão, a oração não é para fazer a sua vontade, sinto lhe dizer. A oração do Pai Nosso, ela diz o quê? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o meu reino,
É o meu reino? É o quê? O teu reino. Então a oração não é para fazer com que a sua vontade seja feita. Porque senão, talvez semana que vem, nós todos estaríamos aí na frente de carro novo, casa nova, roupa nova, porque às vezes orando a gente é bem egoísta. Mas a oração é o quê? É venha o teu reino. Reino fala de governo, de vontade. Venha o teu reino, faça-se o quê? A minha vontade? Não. Faça-se a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então não é só orar de qualquer jeito para que os meus desejos sejam feitos. Não, irmãos. Deus ele tem promessa para a sua vida, que Ele vai cuidar de você. Ele diz, olha, eu cuido dos lírios do campo, eu cuido dos passarinhos, eu não vou cuidar de você que é meu filho? Então Deus vai cuidar de você, Deus tem palavra de bênção, de prosperidade em todas as áreas da sua vida, mas acima de tudo isso está o quê? A vontade dEle. Então nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a vontade do Senhor. E algumas vezes, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Mas a vontade de Deus é a melhor. E o texto para encerrar, 1 João capítulo 5, 14, e eu já convido o Ministério do Louvor, diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo o quê? A sua vontade, Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pastor, como que eu vou saber a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, orando. Como nós falamos, sendo íntimo dEle. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. Temendo o Senhor. Como que eu vou saber a vontade de Deus? Temendo o Senhor. Procurando ser íntimo do Senhor. Aí Ele vai revelar o quê? A vontade dEle. Aí nós vamos orar a vontade dEle. E a vontade dEle, irmãos, é revelada o quê? Aqui na Bíblia, na palavra. Nós precisamos ler a palavra, precisamos meditar na palavra. Precisamos mergulhar na palavra. Aí o Senhor vai começar a revelar a vontade dEle na sua vida, na minha vida. Aí você vai orar. Aqui você vai descobrir quem você é. Às vezes você não sabe quem você é ainda em Cristo. E aí você está, às vezes, vivendo cheio de altos e baixos. Às vezes está vivendo uma vida depressiva. Às vezes está se sentindo inferior. Às vezes está se sentindo superior. Mas aqui Deus te mostra quem você é. E a primeira coisa que Deus fala para você é que você é filho, é filha. Então, aqui nós vamos o quê? Dizendo, aprendendo o que Deus diz acerca de nós. Tem uma igreja no Brasil que ela sempre repete uma frase que diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu... Tem essa parte, mas eu sou, eu tenho, acho que eu faço, alguma coisa. Mas tudo relacionado o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Irmão, nós somos o quê? Cristãos. Nós devemos concordar com o que Cristo disse. Né?
E quando nós concordamos com o que Cristo disse, e Ele abre os nossos olhos pelo Espírito, nós vamos experimentar o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu? Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então, o que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus é uma vida abundante. Pastor, mas eu não estou vivendo isso. Pode ser porque você ainda não está crendo nisso. Você ainda não cresceu em maturidade para isso. Mas é o que Jesus veio dar, vida abundante. É a palavra Zoe, que muita gente está dando nome de filha agora, Zoe. Zoe é a palavra grega para vida abundante. Tem até o nome de carro com essa palavra agora. Vida abundante é o que Jesus veio nos dar. Amém? Convidar o irmão Adir aqui à frente. E eu vou te convidar a ficar em pé. Irmãos, eu procurei ser. Depois, no final do culto, o irmão vai estar na porta lá entregando para você os textos bíblicos aí. Eu procurei ser o mais didático possível. Para quê? Primeiro, para que você entendesse. Tanto que no papelzinho que você vai pegar, e não tem nenhuma... O que tem ali são versículos bíblicos. E aí, o que nós vamos fazer? Eu quero que você esteja durante a semana meditando nesses versículos. Meditando nesse versículo. Você vai pegar esses versículos e você vai meditar nesses 4 princípios. Orar ao Pai em nome de Jesus, em concordância e segundo a vontade do Pai. Esses 4 princípios. Você vai orar, você vai meditar nesses textos bíblicos. Se você é casado, vai procurar orar como casal. Se você tem filhos, procure orar com seus filhos em concordância. Mas você vai meditar, você vai, praticamente, se você meditar toda semana, você vai praticamente decorar isso daqui. E vai começar a colocar em prática isso daqui na sua vida. E por mais simples que pareça, se você colocar em prática, você vai começar a ver o resultado disso daqui na sua vida. Você vai começar a ver o resultado disso daqui na sua vida. E eu te convido, irmãos, eu falei, segunda-feira nós vamos estar ali, amanhã, 5 e pouco da manhã ali orando. Eu te convido a estar ali orando. Sexta-feira nós vamos estar lá no Posto Planalto, orando. Às 5h45 nós vamos estar ali, orando. E quarta-feira, essa semana, nós não teremos célula na quinta-feira. Mas na quarta-feira, que é feriado, né? Eu te convido para estar conosco ali na Praça da Bíblia, para que nós possamos ter o nosso momento de célula ali. Você pode levar suas cadeiras, você pode levar pipoca, e nós vamos ter um momento ali, na quarta-feira, às 7h30 da noite, de louvor, de oração e de palavra. Amém? O que o Senhor tem nos direcionado é estar orando na cidade. Está orando na cidade. Profetizando na cidade. Clamando ao Senhor na cidade. Irmãos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Lógico, nós vamos orar pelo Brasil. Né? Mas não tem nada a ver necessariamente com política. Eu não estou falando para você. Acho que como cristão, como alguém que crê na Bíblia, você deve saber em quem votar, né? Mas nós devemos orar. Nós devemos orar. E eu não estou te convidando para orar apenas por questões políticas. Talvez nós nem vamos orar por isso. Eu estou te convidando para orar pela cidade. Para que a igreja entenda qual é o papel dela nesse tempo. Igreja, eu falo, irmãos, não é apenas nós aqui, é a igreja da cidade. Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos.
A palavra do Senhor diz isso. Segundo o poder dele que opera onde? Em nós. Fala para o seu irmão, Deus pode fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder dele que opera, fala para ele, olha para ele, ó. É a pessoa que opera na sua vida. É isso que diz o texto bíblico, irmão. Deus pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu estou incluído nesse nós, e você? Amém? Você sabe o que é amém? Que assim seja. É desse jeito, que assim seja. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, por tudo que o Senhor, ó Pai, tem feito em nossas vidas, e por aquilo, ó Pai, que o Senhor ainda vai fazer. Porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai fazer. E como igreja, Pai, nós temos orado a Ti. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor esteja enchendo a Tua igreja, Pai, de entendimento, de revelação, de sabedoria e do Espírito Santo do Senhor. A nossa oração nesses dias, o nosso jejum nesses dias, tem sido, Senhor, enche a Tua igreja do Espírito Santo. Você concorda com isso, meu irmão? Encha a igreja do Senhor com o Espírito Santo. Concorde com isso. Ore na sua casa. Ore na sua casa. Pegue o seu cônjuge. Pegue a sua família. Faça uma lista, ainda que você tenha que pegar um papel, um caderno. Faça uma lista de motivos espirituais e começa a concordar como família. Começa a declarar como família. Escreve alguns versículos da Bíblia, esse que você vai receber, e começa a declarar, começa a meditar nesses textos em nome de Jesus. Pai, nós cremos nos Teus princípios. Nós cremos nos princípios da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós concordamos, Pai querido. E como eu disse ali há pouco, na oração, antes do culto começar, talvez alguém possa dizer, mas nós não estamos vendo nada disso. E eu quero dizer para você, nós somos o povo que foi chamado para andar por fé e não por vista. Você não foi chamado para ver e depois se mover. Não, você foi chamado para que Deus te dê uma visão. E você se mova na visão daquilo que Deus te deu. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós concordamos, Pai, em salvação. Concorde comigo, nós concordamos em salvação nesses dias. Nós concordamos, ó Pai, em vidas sendo curadas no seu corpo físico. Nós oramos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, ativando os membros do Teu corpo, que é a igreja, que tem recebido, ó Pai, dons de cura. Nós concordamos que esses membros, ó Pai, estão sendo ativados em nome de Jesus. Nós concordamos em salvação, ó Pai, e para isso, Senhor, nós concordamos que os evangelistas, os homens e mulheres com o dom de evangelista, ó Pai, irão se levantar e proclamar, ó Deus, a Tua palavra de salvação. Nós concordamos, Pai querido, em vidas sendo curadas, em vidas sendo libertas, nos Teus filhos que somos nós. Tomamos posse
do nome precioso de Jesus. Você vai ver o nome de Jesus de maneira diferente. Quando algumas coisas começarem a acontecer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você vai lembrar que você pode recorrer ao seu Pai, que você pode recorrer ao seu Pai, não no seu crédito, não na sua obra, mas no nome de Jesus. No nome de Jesus. E talvez você vai precisar procurar alguém para orar em concordância. E nós vamos mergulhar. Eu concordo. E eu espero que você concorde comigo. Que nós vamos mergulhar na palavra de Deus como nós nunca mergulhamos. Algumas coisas virão à tona em nome de Jesus. Eu concordo que você vai ler a Bíblia como você nunca leu. Eu concordo que você vai ter revelação da palavra que você nunca teve. Em nome de Jesus, Pai querido, nós concordamos, ó Pai, a Tua igreja sendo cheia do Teu Espírito Santo. Concorde comigo em nome de Jesus. Nós concordamos, ó Pai, com os dons espirituais, ó Deus, sendo ativados. Nós concordamos, o Senhor levantando pastores, o Senhor levantando evangelistas, o Senhor levantando, Pai, profetas, o Senhor levantando mestres, o Senhor levantando, Deus, apóstolos, o Senhor levantando pessoas, ó Pai, com dons de cura, com os dons, ó Pai, de revelação, com o dom do Senhor de interpretação de línguas, com o dom de línguas. Nós concordamos, o Senhor levantando dons de misericórdia, dom de contribuição, dom de consolação, dom de visitação, em nome de Jesus. Porque a Tua igreja, Pai, ela é edificada, não com a sabedoria humana, não com a inteligência humana. Glória a Deus, meu irmão, Deus te deu inteligência, Deus te deu inteligência, mas a igreja do Senhor, ela é edificada pelo poder do Espírito Santo. E as ferramentas que Deus deu à igreja se chama dons espirituais, dons espirituais. E o Senhor fala: abra sua boca, em nome de Jesus, e declara aquilo que o Senhor já tem mostrado para você. Abre os seus lábios e declara aquilo que Deus já tem mostrado para você agora. Nós oramos, ó Pai, o Senhor abrindo olhos espirituais nesta hora. Nós oramos, o Senhor abrindo visão espiritual, o Senhor dando visão espiritual a pessoas neste momento. E o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nos fazendo andar em fé para a honra e glória do Teu santo nome.